Bem-vindo de volta ao Band News TV. Seguimos por mais esta meia hora, agora falando que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro aquele projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde. A gente conversa agora sobre esse assunto com o advogado Rafael Roba, que é especialista em direito de saúde. Muito boa tarde, Rafael. Quer dizer, o que muda a partir de agora, hein? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bem, esse projeto de lei que agora foi sancionado pelo presidente, já entrou em vigor, foi publicado ontem, já está em vigor. Ele cria critérios para que os planos de saúde cubram tratamentos que eventualmente sejam necessários para o combate de alguma enfermidade dos consumidores e que não esteja no rol da ANS, né? Então, o projeto de lei ele traz ali alguns critérios para que essa cobertura seja obrigatória pelos planos de saúde. A lista da ANS, ou seja, aquele rol de procedimentos, continua existindo, ele serve como uma referência básica para o setor, mas eventualmente se algum consumidor venha a necessitar de um tratamento que não esteja lá naquela lista e seja prescrito pelo seu médico, o plano ele terá que cobrir, desde que esse tratamento seja um tratamento com a eficácia já reconhecida pela medicina, ou já seja um tratamento incorporado por alguma agência de análise, de avaliação de tecnologia internacional de renome, né? Como, por exemplo, a agência dos Estados Unidos, o FDA, ou a agência europeia. Até porque a gente está falando, né, por exemplo, o pagamento de um plano de saúde. É uma espécie de seguro, porque afinal de contas você paga ali e você não usa todos os meses. Mas claro que quando você tiver a necessidade de usar, a expectativa desse cliente, né, desse contribuinte, enfim, ele vai querer utilizar aquele plano de saúde e ser atendido independente da doença que ele tiver. E é muito complicado quando a gente fala de doença, porque cada indivíduo é único, cada indivíduo tem as suas peculiaridades e mesmo quando uma doença surge, muitas vezes pode se manifestar diferente de outra pessoa, né? E aí, ainda ter essa preocupação com relação a será que meu plano de saúde que eu paguei a vida toda vai cobrir? É uma situação bastante polêmica, né? E acredito que a partir de agora deve suavizar, porque no primeiro momento soou extremamente, né, complicado dizer, olha, você só pode ter a doença que está ali prescrito, senão a gente não vai pagar. Quer dizer, primeiro que eu não quero ficar doente, né? E segundo que não tem como saber que doença eu vou ter. Nessa perspectiva, se de repente tem uma situação em que mesmo não estando no rol, é uma doença rara, como é que essa pessoa procede em relação a isso? Precisa entrar na justiça, precisa abrir um processo e isso normalmente não é, né, no mesmo tempo que uma doença acontece. Como é que a gente enxerga essa situação? Bom, na verdade, os planos de saúde eles têm a obrigação de cobrir todas as doenças que estejam classificadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Todas as doenças classificadas são de cobertura obrigatória. O rol da ANS é um rol de procedimentos, ou seja, quais tratamentos os planos precisam cobrir para tratar essas doenças classificadas pela OMS. Então, o que acontece é que esse projeto de lei ele traz ali critérios e uma segurança maior para os consumidores para que o tratamento eventualmente necessitado pelo paciente que não esteja no rol seja coberto pelo plano de saúde, ou seja, o plano de saúde ele vai precisar analisar a real necessidade do consumidor, daquele paciente que está em tratamento. E, diferente do que as operadoras têm afirmado, não é um projeto de lei que vai obrigar o plano a cobrir tratamentos experimentais. Isso o projeto de lei não permite, né? Tratamentos experimentais estão excluídos da cobertura dos planos de saúde. Na verdade, o que esse projeto de lei faz é dar autonomia para que o médico busque o melhor tratamento para o seu paciente e desde que seja prescrito pelo médico e seja um tratamento reconhecido pela medicina, o plano de saúde tem a obrigação de cobrir. Ele vai precisar analisar o caso daquele paciente de forma individualizada, né? O paciente deixa de ser um número dentro da operadora e precisa ser visto pela operadora como uma pessoa que tem uma doença e precisa de um tratamento muitas vezes personalizado para o caso dele. Isso tem que ser avaliado pela operadora e caso ela venha a negar, o consumidor ele tem o direito de buscar na justiça a cobertura do seu plano de saúde.
E, doutor, quando a gente fala também de plano de saúde, né, a gente tem algumas dúvidas com relação, por exemplo, a tratamentos, né? Conheço pessoas que tiveram câncer e que precisaram fazer, de repente, quimioterapia e o plano exigiu que fosse na clínica que é mantida pelo plano, que tem o nome do plano, apesar de que, né, clínicas que atendem o plano, clínicas que não são, né, efetivamente do plano, mas que são atendidas pelo plano, também prestam o serviço, mas que não foi permitido, né? Como que funciona isso nesse caso? O plano ele tem o poder de determinar em qual local esse paciente, esse cliente vai fazer o tratamento dele? Os pacientes em tratamento oncológico, eles, além de terem muito problema com essa questão do rol, porque muitas vezes eles precisam de fato realizar tratamentos mais modernos, né, e que muitas vezes ainda não entraram no rol da ANS, também sofrem muito com essa questão da rede credenciada, né? Então, muitos planos de saúde, além de terem a rede credenciada, tem também a rede própria. E aí eles tentam sempre direcionar o paciente para a rede própria, porque muitas vezes na rede própria, aquele hospital que pertence à própria operadora, a operadora consegue ter custos menores, né? Então, é muito comum que as operadoras façam esse direcionamento. Mas esse direcionamento, ele é reconhecido pela justiça como abusivo, né? A partir do momento que você contrata um plano de saúde e existe uma rede credenciada, com uma relação de hospitais que você tem direito a usar, o plano de saúde não pode interferir nessa escolha, né? Essa escolha é do consumidor. Desde que seja um hospital credenciado, o consumidor tem direito a optar pelo seu tratamento naquele hospital e a operadora não pode direcionar o paciente para uma rede própria. Doutor, a gente está aqui falando, né, sobre a relação entre plano de saúde e consumidor, mas também é muito comum, né, existirem algumas situações questionáveis com relação ao plano de saúde e o próprio médico que acaba prestando serviço para esse plano de saúde. E aí eu trago um exemplo para o senhor aqui. De repente o paciente chega num médico cardiologista ou num pronto atendimento com dor no braço. E aí, de repente, ele é submetido a um exame eletrocardiograma, porque aquele médico que está ali na porta do hospital entende que, olha, pode ser que seja inclusive um infarto, apesar de ser dor no braço, e de repente o plano de saúde pode questionar esse profissional, olha, a sua conduta foi, o paciente chegou com dor no braço, você fez um eletrocardiograma, sendo que deveria se pensar num primeiro momento passar com um ortopedista, talvez, né? Como é que funciona, então, a partir de agora, né, ou até com essa nova determinação? Até onde um plano de saúde pode chegar contra a palavra de um médico que tem ali, né, todo o entendimento, todo o histórico dele para decidir, né, qual exame ele vai solicitar para poder dar o diagnóstico àquele paciente? Uhum. Então, a legislação, ela preserva a autonomia médica, né? Então, o médico ele tem autonomia porque é ele que está examinando o paciente, é ele que está analisando o caso e é ele quem tem autonomia de decidir a melhor conduta para o paciente, tá? Então, o plano de saúde ele não pode interferir na conduta médica. O que esse projeto de lei diz é que, uma vez prescrito pelo médico um determinado tratamento, né, e nessa prescrição, obviamente, o médico sempre justifica a necessidade daquele tratamento. E, além disso, sendo um tratamento que é reconhecido pela medicina como um tratamento eficaz, né? A gente não está falando de tratamento experimental, a gente está falando de tratamento que já tem estudo científico demonstrando a sua eficácia. Ou seja um tratamento já incorporado no SUS ou por outros países como um tratamento eficaz, nessas hipóteses, ainda que o tratamento não esteja no rol, ele precisa ser coberto pelo plano de saúde. E se o plano de saúde interferir nessa conduta, o consumidor pode buscar a justiça e exigir na justiça que o plano dê a cobertura para o seu tratamento, né? Então, a conduta no médico ela jamais vai poder ser questionada pela operadora de plano de saúde. Bom, doutor, a gente abriu aqui a nossa entrevista trazendo essa boa notícia aqui, né, que na realidade, a partir de agora, os planos de saúde vão pagar todos os tratamentos, né, que constam ali naquele rol da ONS e da ANS e também, né, aquilo que já foi catalogado como doença, como tratamento, como prevenção. Agora, a gente falou também sobre a relação do plano de saúde com clientes, relação de plano de saúde com médicos. E essa última pergunta que eu te faço na verdade, algumas dicas que o senhor possa passar para o nosso assinante que, de repente, quer comprar um plano de saúde ou, de repente, está insatisfeito com o próprio e vai entrar num novo plano. E a gente sabe que pode ser uma dor de cabeça quando a gente escolhe de maneira errada
Não, eu quero resolver isso logo, vamos nesse primeiro, o preço tá bom e é esse que eu vou escolher. Só que aí só vai perceber, né, a burrada que fez na hora que efetivamente for precisar usar. O senhor que trabalha com direito e atende clientes que, né, de repente tiveram problemas com isso. Qual que é a tua orientação? Olha, é muito importante que o consumidor, no momento de contratar um plano, ele fique atento a vários aspectos. O primeiro deles é se esse plano que ele está contratando é um plano individual ou familiar, ou se ele é um plano coletivo. Tá? Os planos individuais e familiares, eles têm maior proteção por parte da legislação. Os reajustes dos planos individuais e familiares são regulamentados e limitados pela ANS e também não podem, são planos que não podem sofrer a rescisão, né, o cancelamento por parte da operadora. Já os planos coletivos, eles sofrem reajustes que não são controlados pela ANS e podem sofrer rescisão. Então, são planos que têm uma menor proteção por parte da legislação. Além disso, caso ele esteja trocando de plano, é importante que ele verifique se ele está fazendo a portabilidade de carências, né, para que ele não tenha que cumprir novas carências para o plano para onde ele está indo. Porque muitas vezes ele sai de um plano e contrata outro plano sem a portabilidade de carências e tem que cumprir novas carências no novo plano, né? Então é muito importante que ele observe se o corretor está solicitando a portabilidade de carências para ele. Além disso, é importante que ele fique atento à rede credenciada que ele tem direito a utilizar e também, se for um caso de plano que tenha reembolso, as condições de reembolso daquele plano, né? Então, se é um plano que tenha reembolso, como que esse reembolso é atualizado, esse reembolso é atualizado ao longo dos anos, tá? E com relação ao reajuste, né, eu mencionei que os planos individuais têm o reajuste regulamentado pela ANS e os coletivos não. Os dois tipos de planos, tanto coletivo como individual, além dos reajustes anuais, eles também sofrem reajustes por faixa etária, que é conforme o beneficiário vai envelhecendo. Então é muito importante que o beneficiário, no momento da contratação, peça a tabela de reajustes por faixa etária para o seu corretor, porque ele precisa saber previamente os reajustes que ele vai sofrer ao longo da vida dele. É isso, nós estamos conversando com o Rafael, que é advogado especialista em direito também da área de saúde, trazendo dicas importantes para você, assinante aqui do Band News TV. Aliás, eu quero agradecer demais a sua participação. Rafael Robra, é isso mesmo? Rafael Robra, que é advogado que é advogado e está sempre conosco aqui no Band News TV, esclarecendo dúvidas importantes do nosso assinante. Um ótimo dia para você. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço o convite. Valeu.